Meus caros amigos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Que o nosso Mestre Jesus ilumine a nossa manhã dessa quarta-feira. Terça-feira, dia 24, que eu vi o 4 aqui do 24, já tô com quarta-feira na cabeça, já tô acelerando já a vida. Sejam muito bem-vindos na nossa terça, no nosso culto do Evangelho no Lar, hoje o número 184. Que satisfação estar aqui mais uma semana pela Rede Amigo Espírita, aqui no Facebook, no YouTube, enfim. Que maravilha poder estar aqui mais uma vez. Deixo o meu grande abraço a todos, desejando que possamos ter uma manhã ótima. Já começou a dar uma esfriadinha, o outono já mostrou que chegou mesmo. Já consegui, essa noite não precisa ligar ventilador aí mais, não precisamos mais de ar-condicionado. Tá uma delícia, pelo menos aqui em São José do Rio Preto tá assim. Você aí que tá no Brasil todo, aí, em outros países, enfim, espero que estejam dentro de uma grande serenidade, de uma paz, de uma harmonia, na medida do possível, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo aqui, mas todo mundo aí espero que esteja com saúde e com esperança e com fé. Deixo o meu grande abraço, que a gente tenha uma manhã linda na sequência de estudos do nosso Evangelho, que já está quase finalizando, estamos quase terminando aqui o capítulo 27. Já pensou? 27 capítulos, 184 semanas, é muita coisa. Sejam bem-vindos. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, confinados do meu coração. Bom, tem muita gente aí que ainda trabalha, né, nesse tempo. E fica o nosso agradecimento, inclusive a você que tem que sair de casa por qualquer coisa aí. Tamo junto. Hoje eu e o Sandra estávamos conversando que vai ser bacana a retrospectiva do final desse ano, na hora que mostrar que a gente passou por tudo isso. Vai ser uma retrospectiva de vários acontecimentos, mas eu acho que esse que a gente está vivendo agora vai pegar uns 70% de tudo. Porque é algo novo, grande, é mundial, né? Bom, que a sua casa mental, sua casa aí, sua residência, onde você esteja ligado a nós e nós todos ligados a Cristo, com mais bom ânimo e fé e esperança possível, para que a gente mude um pouquinho dessa massa cinzenta que é criada por medo, desesperança, falta de coragem, falta de fé. Vamos lá, gente, eu conto com vocês, você conta comigo, eu conto com você, Ander, e a gente vai conseguir mudar esse quadro, pelo menos psíquico, né? Vou colocar o tema aqui. O Sandro vai colocar o tema. Agora ele usa as tecnologias. Olha lá, tema. Vai ser muito instrutivo esse evangelho hoje, como todos os outros, né? Não tem nada que não é útil dentro do evangelho. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o evangelho, eu parava naquela parte do duelo, né? Porque o duelo já não existia. E a ignorante aqui, sabe o que fazia, gente? Ó, vocês me desculpem, mas esse é o meu tamanho. Eu pulava. Quando parava na parte do duelo, duelo não existe mais. Isso daí ninguém mais Isso pega. É coisa de Velho Oeste, né? Ninguém mais pega um. Não, e na época, como foi escrito na França, era na esgrima, né? Era na espada lá. Eu quero tua esposa. Lutava lá e tirava assim a vida do outro. Não tem mais hoje, né? Aí eu caía nessa parte e falava assim, não, isso não é pra mim. Então, aí um pouco da minha ignorância passou na época, porque hoje ainda a gente tem muito, mas na época passou desse sentido e eu resolvi ler. E eu lembro que eu estava em um duelo com uma pessoa na época. E eu falei, gente, esse evangelho é atemporal. Eu ficava apegada na mensagem de duelar na espada. E não era isso, era falta de tradução minha. Era tirar realmente o espírito da letra. Isso foi uma grande lição para mim, porque o evangelho, quando a gente abre ele aleatório, que vocês estão fazendo aqui conosco nessa sequência, todos os dias a gente pensa assim, nossa, esse evangelho foi para mim, hoje serviu, vai servir sempre. Mas quando você faz o evangelho na sua casa e abre ele aleatório e deixa os benfeitores conduzir a situação, o que acontece vem exatamente o que você está precisando. E caía duelo, isso não.
Eu ia direto no índice e procurava o que eu tava precisando. Ai, que ignorante, né? Muito bom. Eu acho que a espiritualidade não seria tola, né, de desenvolver temas que fossem assim apenas temporais, né? Eles sempre vão trazer lições aí para nós que vão servir para qualquer época da humanidade, sempre adaptando ao momento, né, atual. Sejam muito bem-vindos. Convido vocês a participarem conosco da nossa prece de início, que a Estela vai fazer aqui. Então, darmos sequência ao nosso estudo valioso de hoje. Olha o tema aí, ó, coloquei embaixo aqui, ó, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos entender melhor aí essa lição. Se vocês quiserem colocar o seu copinho de água para fluidificar, você não tá doente, não tem problema, mas às vezes ajuda a gente nesses monte de pensamentos estranhos que surge nesse momento de confinamento. Enfim, coloca aí, mas até o final do Evangelho, não tem problema ser agora não. Um abraço para nossa querida Iris, está lá na Itália. Lá. Um abraço para Iris da Itália. Iris da Silva, está lá na Itália. Iris da Silva, se cuida aí, minha irmã. Acho que já tá melhorando um pouco o pico que vocês pegaram, né, do problema. Vamos lá então, se você puder ficar mais confortável aí, para pegar a nossa prece de início. Fechar os seus olhos. Se conectar a essa linda corrente que busca ajuda, consolo, fé, esperança e paz. Pai Celestial, Pai de bondade, Criador de todas as coisas, obrigado pela oportunidade dos seus ensinamentos trazidos pelo nosso amado Mestre Jesus. Mestre Jesus, que possamos nesse momento atingir o nosso bom ânimo, ficar de pé, sustentado pela nossa fé, fazendo as partes que nos compete na matéria, que nesse momento é desacelerar, ficar realmente em casa, estudar mais, ouvir mensagens boas, ler bons livros, ficar com a família, descobrir detalhes da própria vida que nós não sabíamos que tínhamos. Nos ajude, Mestre, nos sustente. Estamos caminhando para a luz, com tudo o que é necessário, principalmente o nosso esforço. Agradecemos aos benfeitores amigos que vêm ao nosso lar nesse momento, nos ajudar, nos inspirar. Agradecemos a todos dessa corrente, encarnados e também desencarnados, que buscam entendimento para levar para o coração e transformar em atitudes do bem. Abençoamos as pessoas que ainda não buscam essas mensagens. Estão andando mais na escuridão que nós. Abençoamos as pessoas que buscam, que nos ensinam. Abençoamos nossos entes queridos, que às vezes professam outra religião, mas tenho certeza que estão buscando também luz e paz. Abençoamos as pessoas desencarnadas que passam pela nossa mente agora, que já foram tão caras para a nossa existência terrestre atual. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, por nosso coração se sentir mais confortável quando abrimos o vosso Evangelho de luz. Muito obrigado, instrutores amigos, companheiros da corrente, que possamos caminhar mais juntos, sempre, sempre, que assim seja. E que assim seja, e que hoje nós vamos ler uma mensagem do livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ao término do estudo, vocês vão ver o quanto foi útil estudar um tema que de repente não era muito interessante, como eu havia descrito no início, que eu pulava, né, quando eu abria o Evangelho aleatório em casa. Há muitos anos, gente, muitos anos atrás, quando eu era... 60 anos atrás. Quando eu era muito ignorante, eu falava, não, isso aqui não é pra mim, não.
Todo o capítulo do Evangelho é para o nosso coração. Sempre há algo que aprender. Por isso que quando a gente terminar aqui o Evangelho, nós vamos começar de novo, né, Sandro? Vamos lá. Bom, do capítulo 18 do livro Alma e Coração, Emmanuel veio nos trazer uma mensagem pelas mãos de Chico Xavier. O capítulo se chama Entre Deus e o Próximo. Olha que maravilha. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração quanto na ação. Se ainda não conseguimos transferir o ambiente da oração para a nossa esfera de trabalho, esforcemo-nos em conquistar a sublime e indispensável realização. A gente vai se esforçar sim, acho que o estudo de hoje vai dar vontade, né? Vontade de fazer. Deixa eu deixar um abraço para nossa queridíssima Ditinha Calisto aqui, que não tem como a gente não citar. Ditinha é uma mestra, não é só uma amiga, ela é muito mais do que isso, ela é uma grande instrutora para nós. E tê-la aqui conosco é uma grande honra. É o mestre observando os seus aprendizes. E Ditinha, um grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente. Também meu amigo Carlos Alberto Bertuga, a Iris da Silva, a Luana Silva, que chegou aqui agora há pouco, a Beth Maldonado, deu um alôzinho, um agradecimento para nós aqui, a Márcia Araújo, enfim, todo mundo chegou agora, depois aqui que a gente deu os últimos alôs aqui, tá? O Ronaldo Okawa também, deu um assim seja aqui na prece. Vamos então ao estudo que edifica, que esclarece, que consola, que orienta, que nos tira da escuridão. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como eu mostro aqui toda semana. Esse nosso aqui já está até perdendo aqui o espiral aqui, tá querendo escapar dele aqui. Tá ficando, vamos aposentar esse Evangelho aqui, viu? Acabou ele aqui, a gente vai aposentar ele. Ele tem nossas anotações. Hoje aqui então, quase finalizando, falta aqui, deixa eu ver, mais um, dois, duas semanas a gente finaliza esse capítulo aqui, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, na antepenúltima semana desse capítulo, nós vamos estudar então, todo anotadinho, rabiscado, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Convido a você a vir conosco aí. Obrigado a Vitória Costa, dando um abraço para nós, dizendo que nós somos bonitinhos, já de manhã. Eu já acordo bem penteadinho, viu, Vitória? Eu já me penteio, já logo cedinho aqui. E a Iris está dizendo para nós que é a primeira vez hoje que faz o Evangelho conosco. Legal. Onde ela mora, na Itália, não tem nenhum kardecista. A que horas vocês se reúnem? Aqui temos fé que tudo vai dar certo. Ô Iris, vai dar sim. Quinta-feira, já 8 horas da noite, aqui do Brasil, coloca lá. Ô Iris, só para esclarecer aqui, gente, vocês me perdoem não começar agora, só para explicar para a Iris aqui, para outras pessoas também, eventualmente estão aqui pela primeira vez. Esse estudo aqui é realizado por nós, né, por mim e pela Estela, toda terça-feira, 7h30 da manhã. Do Brasil. Só que na rede, 7h30 da manhã, horário de Brasília, né? Só que na Rede Amigo Espírita, onde nós estamos aqui também, todo dia tem o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar às 8 horas da manhã. Então amanhã tem a Carla Fabres, tem os outros companheiros nossos aí, que todo dia fazem esse culto às 8. Só nós que temos que fazer às 7h30 aqui, por questões do meu trabalho, enfim. Mas então a nossa, se você quiser estar conosco aqui, quem perguntou aqui mesmo foi a Iris da Silva, que está lá na Itália. Ô Iris, é toda terça-feira nesse horário aqui, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Aí na Itália, se eu não me engano, acho que vocês estão aí quase perto do horário do almoço já, né? Meio-dia, coisa assim. E nós estamos fazendo os estudos agora online das palestras que nós faríamos nas casas espíritas, então nós transferimos aqui para a rede social. Então se você quiser estar conosco de novo, eu não sei se entre hoje e amanhã a gente vai fazer algum estudo, mas na quinta-feira é certeza que 8 horas da noite, horário de Brasília também, estaremos aqui apresentando um estudo sobre a importância da oração, do culto do Evangelho no Lar. Nós vamos falar agora sobre a importância, transformações que acontecem. o que muda na sua vida se você fizer o culto do Evangelho no Lar na sua casa. Então nessa quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui de novo no Facebook. Não, vamos ver se o Zé Aparecido vai querer transmitir também pela Rede Amigo Espírita, enfim. Mas pelo menos aqui no meu perfil, onde você está aqui, onde a Iris está aqui falando conosco, estaremos aqui, certo? Seja muito bem-vindo a você e todos os amigos que estão aqui pela primeira vez hoje, tá? Vamos lá então ao nosso estudo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores.
Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especial: a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar as suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos de arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado.
A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para qualquer falta, é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual Ele assim vos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. E aqui eles recomendam que nós verifiquemos o livro O Céu e o Inferno na primeira parte, nos capítulos 4, 7 e 8. Certo? Vamos aos comentários da Estela. O capítulo 7 ainda sobre Código Penal da Vida Futura. Lá ele fala muito dos espíritos que estão em arrependimento. Bom, é longo esse evangelho, a leitura, né? E faz a gente lembrar da inocência que tínhamos às vezes de falar, a pessoa morre e virou santo, né? Você sabe que é bom? É bom alguém que desencarna, que já desencarnou da sua família, e quando estava aqui na Terra você viu um monte de defeito, aí desencarna, você não vê mais defeito. Isso não tem problema não, é muito bom. Não é bom a gente ficar lembrando as coisas ruins que a pessoa fez, como disse o Evangelho naquela palavra difícil, que se chama perverso, né? O significado. Aquele espírito que foi perverso, o que ele merece de nós? O que ele precisa de nós? Ele precisa de oração. E aí começa o nosso comportamento desde o velório. No velório a gente tem a informação do livro Voltei, do irmão Jacob, quando ele estava no próprio velório e já consciente de tudo que estava acontecendo, e pediu para o benfeitor para ir dar uma caminhada no velório. E os comentários que estavam acontecendo ali, até sobre dinheiro, nossa, deve ter gastado bastante dinheiro aí, né, com essas flores, essas coroas. Ele estava se sentindo fraco, perturbado. De repente ele dá uma... Que é isso gostoso que está acontecendo comigo? Aí o benfeitor aponta do lado e fala, olha ali, ó, tem uma pessoa orando por você. Isso não mudaria o seu comportamento diante de um velório? Às vezes é melhor você participar de um velório de um parente, de um amigo, por 10 minutos, do que você ficar a noite inteira ali jogando conversa fiada fora. Hoje os velórios são menores, né? O pessoal está com menos tempo para
Não estão deixando mais de madrugada. Não deixa mais virar dia, noite, às vezes, né? E pensando nesse sentido espiritual que as pessoas vão lá e elas não se concentram em uma fé, Eu mesmo, quando até a gente fica sabendo das coisas, a gente vai errando sem saber, né? Mas depois que você fica sabendo, você muda o seu comportamento. Eu prefiro ficar no velório um pouco, olhar para aquele corpo que está ali, lembrar das coisas boas que essa pessoa me trouxe, fazer uma oração. Porque eu lembro do impacto da oração no irmão Jacob. Ele sentiu um bem-estar danado. E o velório dele estava cheio. E eles nos contam que quanto mais cheio o velório, mais perturbado o espírito fica. Porque é todo mundo falando do seu nome naquele momento. Você não quer, mas é o centro das atrações. Eu não queria nem que fosse nessas circunstâncias, né? Você quer ser ídolo de outras maneiras, mas no dia do seu velório você é o ídolo. Que chato, né? Então tá todo mundo falando, e como não somos, entre aspas, treinados a participar de um velório, a gente foi tudo errado. E conta piada. Eu falo, você lembra o dia que o fulano brigou com o ciclano? Nossa, eu que separei a briga. Gente, tem coisa mais desconcertante? Ah, mas eu fiquei sabendo também que os espíritos às vezes ficam desacordados até ele poder acordar e não se perturbar tanto. É verdade? Alguns sim, mas mesmo desacordado, ele vai ter essas impressões, porque você já sentiu dentro da sua casa ou no ambiente de trabalho, quando chega uma pessoa irritada ou que não gosta de você, não muda você. Não muda fisicamente, mas você não percebe que muda a energia do lugar quando chega alguém irritado? Ou quando alguém não gosta de você, como eu citei? Então, são impressões que ficam. Imagina o seu velório, então, aquele murmurinho todo. O que é recomendado para nós, então? Orar pela criatura. Orar. Nós temos várias passagens em outros livros, deixa eu recordar aqui, do livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi o primeiro livro de Chico Xavier da série Na Vida no Mundo Espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz ficou sabendo que tinha lá algo guardado para ele. Vocês sabem que o filme Nosso Lar, ele mostra, eu acho que 5% de tudo que tem no livro, ele mostra só uns 5%. Mas foi muito bem feito, foi muito bonito. E uma das partes, particularmente, que eu mais gostei foi quando eles mostram aquela senhorinha que orava por ele. É muito real aquilo. Parece uma televisão, né? Isso. Ele vai ver, deixa eu ver, né, se tem alguém que orou por mim. Chega lá, uma senhora, ele fica assim, quem é mesmo essa senhora? Era uma senhora que ele atendia de mau grado, não atendia muito feliz, não. O esposo dela, eles não tinham muito dinheiro para pagar, mas essa senhora orou muito para ele quando ele desencarnou. E ele recebeu aquilo como se fosse um telegrama, e gente, as nossas palavras de oração para os entes que desencarnaram, você recebe, assim, é uma beleza. E os espíritos endurecidos, então, a gente vê no livro Entre a Terra e o Céu, que a menina Evelina, ela não sabia a condição que a mãe estava. E ela viu a casa dela toda perturbada, e a mãe tinha desencarnado, e a madrasta dela doente. O que ela fez? Ela foi orar para a mãe, tadinha. Falou, mãe, você tá aí em cima, né? Porque a nossa imaginação, a pessoa morreu, foi para um lugar melhor que eu, então às vezes ela consegue me ajudar. E todo transtorno, toda aquela coisa ruim que estava acontecendo no lar dela, era a mãe dela que estava causando. Porque a mãe dela não aceitou a segunda núpcia do marido com a madrasta de Evelina, e ela não aceitou também que o filhinho dela desencarnou nas mãos da madrasta. E ela estava desencarnada já. Olha que situação, que coisa eu estou contando para vocês. Mas estava no plano espiritual a mãe desencarnada, o filhinho desencarnou na hora certa, no momento certo, porque tem todo na trama, ela tem toda uma explicação. Ela não conseguia encontrar o filhinho, porque a gente pensa assim, poxa, eu vou morrer, eu vou encontrar o fulano. Você vai encontrar o que você está ligado. Ela estava ligada no ódio da madrasta, da outra esposa do marido. Então ela não conseguia encontrar o filhinho que estava desencarnado também, que gritava pela mãe.
Aí ele era todo atendido pelos benfeitores, que tem, às vezes, vou falar uma coisa que fica assim, o pessoal fica na dúvida, mais amor que a mãe os benfeitores têm? Os benfeitores têm, porque ele ainda tem um amor que não se corrompe. Uma então, pergunta bacana aqui, oi. Vitória. Por que o espírito participa do seu próprio velório? É para ele se conscientizar que fez a passagem ou por causa da ligação? Então, Vitória, deixa eu abrir um parênteses aqui pela pergunta da Vitória. O pessoal não ouviu a pergunta. O pessoal não ouviu a pergunta da Vitória, que é assim: por que um espírito participa do seu próprio velório? É para ele se conscientize ou que ele fez a passagem ou por causa da ligação? Vitória, na verdade, poucos espíritos participam do seu próprio velório, porque poucos espíritos têm a consciência de, poxa, morri, desencarnei e tá bem. Do contrário, eles não deixam participar, porque vai perturbar muito e se perturbar. No caso que eu contei do irmão Jacob, do livro Voltei, ele é praticamente um dos fundadores do espiritismo aqui no Brasil. Então, é como se ele tivesse assim preparado. Pra vocês terem ideia, quem estava de mão dada com ele na hora que ele desencarnou, que fez o último desligamento, nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Então, assim, é um espírito que supostamente estaria preparado. É justamente por isso que é bom trazer essas informações para nós. Para um espírito que já estava com todo o entendimento necessário, para ele estava difícil suportar o velório, imagina para nós. Então, porque a gente não vai aguentar a dor de ver todo mundo chorando por nós, mas Jacob já estava ali semi-preparado. Porém, essas impressões ficam. Então, eu possivelmente não vou participar do meu velório, não sei. Vários espíritos, como Obreiros da Vida Eterna, eles deixam na mão de uma senhora que já estava todo mundo se preparando, como se fosse fazendo a extrema-unção na casa dela. E os espíritos chegam nela e falam assim: você quer se desligar, minha irmã? Se desligar sozinha, vocês têm noção disso? A senhora era tão evoluída que ela se desligou sozinha. Ela viu a filha chorando, ela viu todo mundo chorando assim, mas ela falou: não, agora é hora de partir. Isso daí tem que ser alguém muito elevado, muito entendimento. Como nós, às vezes, não vamos ter. Então, a gente se afasta, mas as impressões, aquelas pessoas... Sabe quem que a gente vai lembrar? Para não causar mal para nós? Das pessoas que oraram para nós na hora do velório. Então, você desperta no mundo espiritual, respondendo para a Vitória, mas acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Você desperta no mundo espiritual. Que saudade! Onde eu tô, gente? Só que lá vai ter muita gente que você conhece, né? Seu avô, sua avó, pessoas que você deixou de outras encarnações, que foram mães, companheiros, amigos, enfim. Você vai estar bem confortável com tudo novo, só que você vai ter saudade das pessoas. O que eles fazem? Eles pegam todas as mensagens. E quais são essas mensagens? Não são as de desespero. Eles não vão... você está internado, porque você acabou de desencarnar, você está lá numa colônia, onde é aqui, eles vêm trazer aquela caixa de recordações, eles não vão trazer as pessoas que choraram desesperadamente, eles vão trazer as pessoas: olha aqui, ó, o Oceandro orou por você, ai, que saudade do Oceandro. Vai ser assim. Então, quando alguém parte, ente querido nosso, ou até uma pessoa que você sabe, fala: ai, aquele tio que só fez coisa errada, ora por ele, porque na hora que ele despertar, ele vai precisar de uma carta de alguém que só falou mal dele no velório inteiro. Ai, partiu tarde, só bebia. Não, olha lá, olha, uma carta, você anda aqui dizendo pra mim que valeu a pena um dia que eu levei ele na sorveteria quando ele era criança. Valeu já. Porque é isso que os nossos irmãos, mesmo, como disse o Evangelho, perversos, vão precisar. Então, no caso dessa mãe, que é no livro Entre a Terra e o Céu, que estava perdida na erraticidade, odiando o próprio lar, você vê como o ódio é um amor adoecido. Ele pode, às vezes, ser mais forte, sobrepor o amor, porque ela amava a Evelina, a filha dela encarnada. Mas ela estava com tanto ódio do marido ter contraído outra núpcia e o filhinho dela ter desencarnado na mão da madrasta, tanto ódio que ela nem enxergava que a filhinha dela estava sofrendo. Então, bastou a Evelina orar, pedindo para a mãe, mas não chegou na mão da mãe a oração, chegou na mão dos benfeitores. Os benfeitores foram assistir todo o processo, depois a gente vê no final do livro que dá tudo certo. Mas é um livro inteiro para poder essa mãe voltar na real. Mas partiu de onde? Partiu de uma oração. E a pergunta de André Luiz é uma pergunta que fica na nossa mente. Se Evelina não tivesse orado, até quando essa mãe ia ficar perseguindo a madrasta e sem encontrar o filho? Ia demorar muito tempo.
Então, meus irmãos, se você tem alguém que desencarnou, pessoa boa ou pessoa que você não considerava bacana, ora, essa pessoa está precisando muito, muito. Outra pergunta aqui. Pergunta da Jaci. A gente vai respondendo conforme está no contexto. Se não tiver, a gente depois nos procura no Messenger, tá? Meu irmão faleceu de câncer. Em seguida, sonhei com ele falando comigo e sua família, dizendo que estava bem e melhorando. É algo no meu inconsciente ou seria ele para nos confortar? Obrigado. Bom, Jacir, como todas as pessoas aí que já passaram algum processo de desencarne da família. Se o seu irmão teve aquele processo doloroso de ficar se tratando, depois interna no hospital, isso tudo foi uma preparação para o desencarne dele. Então, quando ele desencarnou, quando ele saiu desse cárcere, que é o que chama o evangelho, ele estava consciente. Pode ser que no velório ele não foi levado, né? Porque isso é um choque muito grande. Você acabou de desligar. Mas você sonhar com uma pessoa dessa em pouco tempo é muito possível, sim. Não é muito possível quando a pessoa é perdidaça na vida, nunca parou para pensar que tem vida após a morte, nunca parou para pensar que é possível se comunicar com as pessoas que você ama por meio de oração, porque lá eles também têm que orar. Eles também têm que ter consentimento e merecimento para estar visitando as pessoas daqui. E como a gente adquire esse merecimento? O André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar. Poxa, eu quero tanto ir lá ver a minha casa. Ele não podia. Ele ficou 8 anos no umbral. Nesse tempo, a mulher dele já tinha se casado. Então, ele precisava de toda uma preparação para encontrar a nova situação. Aí, se você sonhou com o seu irmão, como saber se isso é real? Quais foram as impressões que ficaram? Você acordou e você falou assim, gente, o sonho foi tão real que parecia que eu sentia. E aí passa algumas horas do café da manhã, você pensa de novo, nossa, o sonho foi muito real. Então isso realmente, meu irmão, você sonhou com ele, você se encontrou. E possivelmente os benfeitores liberam esse sonho acontecer, porque devia ter alguém muito aflito na família, e você vem trazer essa mensagem, que a pessoa às vezes no início nem aceita, é um sonho. Só que grudou no coração dela, porque a mensagem foi, eu tô bem. Então isso daí é muito confortante para o coração das pessoas que estão aqui encarnadas. E quando as pessoas aqui encarnadas sofrem por alguém que está desencarnado, isso machuca o outro. É como uma mãe que vai levar uma criança na creche. Não sei se vocês já viveram essa situação, mas não é fácil quando a criança é pegadinha na gente. As minhas 2 filhas foram muito complicadas. A minha filha de 3 anos e pouco ainda é complicada para entrar na escolinha. Imagina se eu ficasse olhando do lado de fora e chorando junto. Aí que ia ser mais complicado ainda, né? É por isso que eles falam, vai mãe, vai que ela fica bem. Então quando alguém desencarna, é isso que a gente tem que fazer. Ela tá bem, ela tá cuidada. Porque se você entra em desespero aqui, ele sente lá e fica mais difícil ficar lá. Bom, outro que eu acho que eu falei de bastante aqui, para passar para o Oceano, vamos lembrar aqui. Quando alguém desencarna, você sempre tem em mente como qualquer... Não precisa nem desencarnar. A pessoa vai embora da sua casa, fez uma visita. Bom, hoje não, hein, gente? O coronavírus está aí, não receba visita. Mas, de costume, a pessoa vem na sua casa. Nós, brasileiros, gostamos de servir um cafezinho, pelo menos um cafezinho que não vai tomar na Bibi, né? Ela vai embora. Não fica na sua mente assim, ai, podia ter oferecido aquele doce de abóbora. Ai, olha, nossa, será que eu falei para a pessoa sentar? Acho que eu nem falei para a pessoa sentar. A gente sempre fica pensando, eu poderia ter feito melhor que a visita. Assim são as pessoas que participam da nossa vida e desencarnaram. Sempre tem algo para a gente fazer, a gente deixou para trás. Quando ela é muito querida, sempre tem um eu te amo que ficou para trás. Sempre tem, desculpa aquilo que eu fiz, sinto muito ter te machucado naquela época. Sempre tem algo para trás. O que eu faço com isso? Aí vem o livro Alma e Coração e diz para nós: tanto se encontra o Criador com a criatura na oração quanto na ação. Você deixou de fazer que ação? Faça na oração. Ah, mas não é a mesma coisa. É. Imagina, quando você está aí na sua casa, você recebe um WhatsApp gostoso de alguém que você não via faz muito tempo, falando assim, Estela, tô com saudade, sonhei com você, Estela, lembrei de você, passei em tal lugar. Não é gostoso? Por que nós não fazemos isso com os entes que desencarnaram? Ah, mas eu não me dava bem com aquela pessoa. Melhor ainda, você pede perdão,
Avalia o que você poderia ter feito de bacana com essa pessoa. Porque todo mundo tem qualidade, não tem? Ressalta essa qualidade para esse espírito desencarnado. Fala, ô fulano, sei que você tá aí, não sei se você tá me ouvindo direito, porque oração é assim, gente. Oração para uma pessoa é você colocar ela na tua frente, coloca um travesseiro, já que você é muito da matéria e não consegue ter uma imaginação que transcende, você coloca um travesseiro e fala, bom, esse travesseiro aqui é o seu Zé. Seu Zé, o senhor desencarnou, o senhor era meu vizinho, poxa, né, quanto que eu liguei o som alto aí, o senhor reclamava, olha, o senhor me perdoa, eu era ignorante na época. Gente, você imagina, o seu Zé tá ouvindo isso. Isso é fé. A fé vive em Deus, que está transmitindo essa mensagem, porque a oração está com Deus junto com a ação. E é uma fé de que realmente existe vida após a morte. E ele vai receber esse telegrama. E o que vai acontecer com você? Você vai limpar o seu coração. Eu não sinto mais culpa com o seu Zé. Porque eu olhei para ele várias noites, fiquei até amigo do seu Zé. Eu não era. Ele desencarnou, eu não era amiga dele. Agora eu sou, porque eu conversei com ele de coração. Olha que bacana, gente. O que o Evangelho vem trazer para nós? Não existe ninguém que você não possa pedir perdão, mas de coração. Não é só para ficar bem na fita, não. É de coração. Eu falo, olha, eu me senti mal, porque a pessoa foi embora e eu não consegui falar o que eu senti. Então fala agora. Senta. Você gosta de orar o Pai Nosso, Ave Maria? Oferece. Quantas noites você vai oferecer para essa pessoa? Até o seu coração se sentir limpo. Limpo. Eu fiz um mal para alguém. Aquele alguém fez mal para fulano, mas eu entendo que ele não sabia fazer melhor, então agora eu oro um Pai Nosso para ele. E assim vai, gente. Tem muita coisa para dizer sobre isso. Lembra que a gente falou que parecia um assunto... nem uso isso. A gente utiliza o tempo todo as mensagens do Evangelho. O Sander vai trazer para nós agora algumas elucidações. E se tiver alguma pergunta, a gente vê aqui. Achei muito bacana que a Bibi, nossa amiga que a gente falou há pouco, nós vamos tomar café na casa dela lá, junto com um queijinho mineiro, queijinho de Minas, só. Ela falou assim que teve uma experiência muito bacana de uma cliente dela, que ela não conhecia pessoalmente. Uma cliente que ela conhecia virtualmente, que ela vende os quadros, ela faz cada pintura lá que parece que ela tira uma foto, ela não faz pintura, ela tira foto, eu acho que ela tira foto, a Bibi. Ela tira foto e ela disfarça que ela pinta. Tão perfeita que é a pintura dela, incrível. E essa cliente dela desencarnou em 2015 num acidente de moto e deixou 2 crianças pequenas. E ela ficou muito tocada com isso. Acho que toca todo mundo, né? Ontem mesmo à noite aqui no nosso estudo, a minha prima falou assim, como é que eu faço se eu desencarnar? E minha filhinha de 2 anos, realmente é algo que sensibiliza muito a gente. Com ela não foi diferente, a Bibi. E o que ela resolveu fazer? O que eu posso fazer? Eu posso orar pela pessoa. E aí passou depois um tempo, teve alguns meses depois, o Júlio Carvalho foi fazer uma psicografia na cidade dela, dessa cliente dela que estava desencarnada. E ela mandou uma comunicação pelo Júlio Carvalho para a Bibi, agradecendo as orações. Então olha que importante que é nós orarmos para as pessoas. E dizendo assim, o Júlio ligou para ela no mesmo instante, falando, Bibi, recebi uma mensagem aqui daquela moça e tal, que te passou uma mensagem linda. E olha que a Bibi nem chegou a conhecer ela pessoalmente. Já pensou, gente? Muito bom. Tem uma história muito bonitinha também, quem conta é o Divaldo Franco. Essa história algumas pessoas devem já ter conhecido, já devem ter ouvido falar, mas eu vou repetir aqui para aqueles que não ouviram, e quem já ouviu vai se recordar. O Divaldo conta que uma vez foi noticiado no jornal lá de Salvador que um pai de família que tinha, se eu não me engano, uns 7, 8 filhos assim, se suicidou, se jogou em frente a uma locomotiva, a um trem. E o Divaldo ficou assim, mas ficou inconformado com aquilo. Ele falou, meu Deus, como pode? Mas não, ele devia estar numa loucura muito grande, um desespero muito grande. Não, foi um acidente, não é possível, foi alguma coisa. E o Divaldo começou a orar por ele. Todos os dias o Divaldo pegou, anotou o nome dele, porque na época o pessoal notificava na imprensa, né? Isso deve fazer, sei lá, 60 anos atrás, por aí. Então o Divaldo anotou o nome do rapaz que havia se suicidado, deixou muitos filhos, eu não lembro agora a quantidade exata, mas era assim, tipo 7, 8 anos, naquela época o pessoal tinha muito,
uma prole muito grande, né? E o Divaldo começou a orar por esse indivíduo todos os dias. Passaram-se alguns anos. Um dia o Divaldo recebeu a visita dessa entidade, desse espírito que era desse indivíduo que havia se suicidado. E o Divaldo naquele dia estava meio triste, sabe? Tinha acontecido alguns fatos lá que deixaram ele aborrecido. E o espírito veio falar assim: ô Divaldo, não fica triste não, nós precisamos muito de você, não fique triste não, por favor, fique bem, olha só. Aí o Divaldo veio conversar com ele, falou: quem é você, meu irmão? Obrigado aí pela tua preocupação. Ele falou: eu sou aquele cara lá que você vive orando para mim lá há tanto tempo. As tuas orações chegaram tão fortes ao meu coração que eu consegui me reerguer através da sua prece, que trouxe para mim compreensão, trouxe afeto, trouxe gentileza. E é exatamente o que nós devemos fazer. Então essa historinha do Divaldo conta para nós da importância de nós realizarmos a famosa caridade, como Kardec bem preconiza, que fora da caridade não há salvação, de que a caridade ela deve ser exercida a todo momento, inclusive e especialmente àqueles que nós consideramos que desencarnaram numa situação às vezes de penúria, de doença, às vezes como esse senhor que se suicidou, se jogou em frente de um trem. Você imagina o desespero, a dor, sabe, física, a dor moral, e depois de você acabar tendo notícias dos seus filhos, enfim. É uma dor muito grande e cabe a nós, ao invés de julgarmos e acharmos que as pessoas estão no céu e no inferno, que seriam penas extremamente inflexíveis, né? Diz aqui o Evangelho. Poxa, gente, vamos falar aqui do céu e inferno. O inferno seria uma pena muito severa de um Deus que veio nos trazer o Cristo Consolador e que nos trouxe a informação clara e evidente de que Deus é amor. Se Deus é amor, como é que Ele poderia então providenciar um local de pena eterna? Ou seja, você vive aqui cometendo equívocos por algumas décadas e depois fica condenado à eternidade em um local de extrema dificuldade, de muita dor física e moral. Então essa tese de céu e inferno, ela, dessa forma como nós aprendemos nas nossas religiões aí mais antigas, ela não é fundamentada numa lei de amor, porque se fosse, Jesus estaria trazendo uma informação absolutamente incoerente com a prática. Perdoa 70 vezes 7, disse o Cristo. Aí eu poderia responder para ele: eu não, perdoar por quê? Teu pai lá de cima, nosso pai lá não vai me perdoar? Se eu morrer daqui a pouco aí, ó, vou para o inferno para sempre? Então cairia por terra esse argumento de Jesus, essa recomendação. E não é o que acontece, porque é uma criação humana esse céu e esse inferno. Você não vai viver eternamente no céu e nem eternamente no inferno. Você vai viver eternamente no céu quando você for anjo puro, quando você já for espírito puro, e não vai ser um local onde você vai morar, vai ser um estado de espírito. O céu não é uma localidade, não existe em uma localidade geográfica. Ele está ali perto de Plutão, mais ou menos ali, Centurião de Órion ali, naquela região ali, sabe, alguns milhões de anos-luz ali. Não tem local, o céu é aqui, ou o inferno é aqui, você que escolhe. Então, olha a tese do pessoal antigamente, tinha até bons fundamentos, se o céu e o inferno fossem dessa forma mesmo. Se a pessoa está no céu, eu não preciso orar por ela, está no céu, né? Morreu, foi para o céu, a pessoa é boa, vou orar para ela para quê? E se ela está no inferno? O que vai adiantar? Ela está no inferno já? Bom, não adianta eu orar também. Então, se a gente seguir esses velhos dogmas arcaicos, ultrapassados, essa informação equivocada, e digo aqui com muita ênfase, não estamos aqui para criticar nenhuma crença religiosa, não é esse o nosso propósito, mas sim dar esclarecimento em relação ao que a doutrina espírita preconiza. Quer dizer, não é porque eu falo o que a doutrina nos orienta que eu estou ofendendo quem fala algo diferente. Não estamos aqui para atacar nenhuma religião, tanto que eu não falo nenhuma aqui, de nenhuma em específico. Eu estou falando de ideias, não estamos falando de pessoas ou de religiões, não estamos aqui em debate político-religioso. Mas o Espiritismo nos orienta que esse inferno, como as pessoas creem, não existe. Todo mundo tem o direito de se reparar, de poder se consertar. Uma coisa bacana a gente lembrar sempre é como a Bibi fez, de orar pela cliente dela que ela sequer conheceu pessoalmente,
Mas vale muito a pena a gente orar por aquelas pessoas que a gente se lembra. E você se lembra das pessoas que desencarnaram já, que já conviveram contigo. Parentes, amigos. Eu mesmo, de vez em quando, passo em algumas localidades aqui em Rio Preto, onde tiveram acidentes de trânsito. Ali na represa municipal mesmo tem um local que eu passo ali, que eu fiquei sabendo na época, isso faz uns 15 anos atrás já, de um rapaz que foi atropelado, ele estava pedalando, andando de bicicleta, um carro atropelou ele, matou ele na hora. Então sempre que eu passo naquele local, eu lembro da pessoa, não sei o nome dele, né, não lembro, mas eu sempre mando uma vibração do bem. E não estou aqui para me exibir, para falar que eu sou bonzinho, nada disso. Eu só estou contando para vocês uma experiência minha que eu faço mesmo, de verdade. E estou contando para vocês só para ver como que vale a pena a gente lembrar, porque é uma forma da gente estar em constante exercitamento de caridade. É uma constante prece, como nós falamos ontem, que nós falamos da oração ontem à noite. Você pode estar o tempo inteiro fazendo as suas orações. Quer dizer, a minha oração não é só para pedir coisas para mim, para minha família. Eu oro também pedindo luz àqueles que desencarnaram de forma às vezes violenta ou de forma repentina, que foi inesperada. Tempos atrás, uns meses atrás, um rapaz foi atropelado aqui na marginal aqui na rodovia Washington Luiz, entrando aqui para o aeroporto. Acho que todo mundo deve se lembrar disso, aqui de Rio Preto. O rapaz pedalava habitualmente, era um cara forte, né, todo bonito, um cara pai de família. Foi atropelado por uma pessoa que entrou errado ali e atropelou ele, se encarnou na hora também. Enfim, eu passo por ali, lembro dele, mando uma prece, mando um desejo que ele esteja bem, que ele possa, na medida do possível, estar aí consolado, estar com compreensão, sabe, com essa fé na imortalidade do espírito. E aí o Evangelho nos remete assim: olha, não tem ninguém que não mereça a sua prece, inclusive e especialmente aqueles que nós consideramos os criminosos, aqueles que cometem equívocos. Ah, mas você não deve orar então pelos que fizeram mal no mundo? E aí o Evangelho nos remete a seguinte informação: olha, se você for orar só por quem é bom, não tem muito mérito. Agora, orar por aqueles que mais precisam é lembrar da missão do Cristo aqui entre nós, quando afirmou com todas as letras que não veio para os sãos, veio para os doentes. Por que nós seríamos diferentes de Jesus? Por que nós seríamos, então, agiríamos por um outro prisma? Então a recomendação dos bons espíritos nesse capítulo do Evangelho aqui é de que nós exercitemos a nossa caridade com as pessoas que já desencarnaram. Por isso que está aqui o tema de hoje: prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. Não está falando aqui pelos espíritos que estão ótimos. Óbvio que nós vamos orar também por aqueles que a gente considera que estão bem. Poxa, eu faço prece pelo nosso querido Chico, que trouxe uma obra tão divina, que abriu os caminhos para nós aqui como espíritas. Então a gente ora por aqueles que fizeram bem e por aqueles que fizeram mal também, que precisam demais das nossas orações. Outra coisa que é um equívoco, dizer assim: não adianta eu fazer oração, as leis de Deus, as decisões de Deus são irrevogáveis, elas são imutáveis, elas são inflexíveis. Isso não existe. Deus é o ser mais flexível que existe. Ele é tão flexível que ele permite que nós façamos o que nós queiramos. Obviamente, sofrendo cada um as suas consequências devidas. Mas não tem dessa, não adianta eu orar pro cara lá. Ele está condenado, Deus já pegou ele ali, já falou: opa, vem cá que eu vou te dar um castigo aqui. Não tem dessa, Deus não faz isso. E a gente pergunta às vezes: será que Deus não pode me perdoar não? E a resposta é sempre assim: olha, Deus não tem nada a ver com isso. Ele nem te perdoa e nem te não perdoa. Ele deixa você sofrer as consequências dos males que você mesmo cometeu. Então, o Evangelho vem trazer para nós a informação de que a lei de Deus é previdente, ela é justa, ela é equitativa, ou seja, ela é equivalente. Ela nunca pune você de maneira severa. Você não vai para o inferno eternamente. Poxa, que pena dura demais. Vamos supor que você viva aqui 80, 90, 100 anos, cometendo equívocos, você é indiferente, egoísta, pilantrão. E você desencarna e vai para o inferno para sempre. Para sempre mesmo, mas quanto que é o sempre? Eternamente? Sei lá, 1 trilhão de anos? Não, 1 trilhão é pouco. Para sempre é eternamente, né? É 1 quintilhão. Sei lá, não dá nem sei o número mais que vem depois de quintilhão. Quer dizer, é justo isso? Para que Deus iria querer fazer algo tão insensato, tão desproporcional?
Então os Espíritos nos dizem, fique calmos. As leis de Deus são previdentes, justas, equitativas e misericordiosas. Só que traz um alerta. Não tem fixação de pena, ou seja, não tem um prazo para acabar tudo que você comete de erro. Não tem uma sentença como existe aqui na lei dos homens, é necessário ter, porque a lei do homem ela não tem a possibilidade de fazer o indivíduo. Então, você não pode chegar nele e falar assim, ó, seguinte, você não consegue reparar agora, então você pode reparar então na outra existência. Fala, não tem jeito, a lei de agora humana é a de agora. Você cometeu um crime hoje mesmo você está preso já. Já está começando a pagar a tua pena aí. Você foi pego ali, dando uma facada em alguém, por exemplo. Se alguém te pegar, a polícia te pegar, hoje mesmo você está em cana, não tem como fugir. Então a lei dos homens tem que ser assim. Agora a lei de Deus, não. A lei de Deus, ela é assim. Você conseguiu escapar aí dos homens? Beleza, mas você não escapa da tua consciência que está armazenada aí na tua cuquinha, o que você fez. Então essa lei, ela dura até o arrependimento. Quer dizer, qual que é o prazo que vai demorar para eu conseguir resolver as pendências que eu cometi? O prazo que você tomar ciência disso, que você fez um erro e que você decidir tanto se arrepender e depois reparar esse erro. Porque não adianta só se arrepender também. Ai, me arrependi tanto que eu dei uma facadinha de leve no cara lá, só deu uma morridinha lá só. Então, só arrependimento não vai resolver a parada. Você vai ter que trazer algum tipo aí de compromisso em reparar esse erro. Você lesou alguém, você feriu, você matou, você... E aí vamos trazer para nossa realidade aqui. Vamos deixar de lado esse negócio de matar, porque ninguém está matando ninguém aqui entre nós, né? Mas nós estamos matando as pessoas, às vezes com as críticas cruéis, às vezes uma crítica desproporcional, mentirosa, leviana, maledicente. Às vezes nós estamos nos despreocupando com a forma com que nós lidamos com as pessoas. Isso tem trazido grandes sofrimentos a elas. Então vai ter que haver um reparo. Então esse reparo vai durar quanto tempo? Ó, é o seguinte, viu? Tem uma pena fixada aqui. Se você falou mal de alguém, vai demorar 20 anos para você conseguir reparar isso. Ah, mas não é 18 anos? Por que é 20? Será que não é 30 não? Ou 58? Então não tem data assim, não tem um momento. Os Espíritos nos dizem que você pode reparar o quanto antes, depende do teu grau de entendimento. Você pode reparar em uma semana isso. Quando você se arrepende, você vai lá, faz a reparação, pede o perdão, se compromete em informar publicamente que você cometeu uma maledicência, que você não acha aquilo que você fez é uma inverdade. Quer dizer, pronto, você reparou rápido. Você reparou rápido. Então todos nós podemos nos salvar. Orando pelos Espíritos, nos tornamos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade. Ou seja, eu participo com Deus ativamente nessa execução que Deus nos deixa. Olha só que legal, Deus deixa a gente participar da execução. Porque quando eu oro pela pessoa, eu estou estimulando ela a se transformar. Então ela vai rapidamente ou mais rapidamente se regenerar. Então quando eu oro por um espírito sofredor, desejando que ele se conscientize do equívoco que cometeu, eu estou fortalecendo ele para que ele realmente realize isso. E até o Luciano Praciano fez uma pergunta assim, que eu achei interessante. Ele falou assim, e se no velório o espírito está lá, né, o espírito que desencarnou ali, que está ali o seu corpo sendo velado, começa a ouvir que as pessoas fazem elogios a ele, que ele sabe que ele não tinha aquelas virtudes. Isso não pode causar um constrangimento nele? A resposta é assim, Lu. Olha, eu acho que depende muito de espírito para espírito. Uns podem se sentir constrangidos, e isso também é bom, porque ele vai pensar assim, poxa vida, o pessoal aí tá falando que eu era bonzinho, rapaz, eu não era, hein? Esse constrangimento faz parte de um processo de desejo de modificação íntima. Agora, aquele que não se constrange pode se sentir então assim, poxa, estou sendo estimulado por esses amigos tão caridosos que estão dizendo que eu era bom, e eu sei que eu não era. Mas esse pessoal é muito generoso comigo. Então, em todo caso, vale a pena durante o velório você elogiar a pessoa. Você lembrar das virtudes dela. Porque se você for muito sincero, sincerão, sabe, Lu? Poxa, esse cara aí já morreu, vai tarde essa praga aí. Desaparece logo. Demorou demais para morrer, hein? Você imagina a pessoa ouvindo isso?
Então, de todo jeito, não é caridoso, não traz virtudes. Então, se você consegue enxergar as virtudes até naqueles que tinham muito poucas, isso faz parte de um ato de generosidade teu, que está então te movimentando como um grande instrumento divino, um grande auxiliador desse irmão que precisa desse estímulo, porque não adianta você ficar criticando, gente. O cara desencarnou lá, cometeu um equívoco, você vai ficar criticando ele, ainda mais no velório dele. Poxa, falta de caridade isso, falta de bondade mínima, básica. Então vamos orar pela pessoa, vamos fortalecer ela, vamos ser instrumentos de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, disse nosso abnegado Francisco de Assis. Por que não fazer isso com aqueles que nós consideramos que são os equivocados? Espíritos sofredores. Só um minutinho. Esses sofredores precisam do nosso amparo, não do nosso repúdio, nem das nossas observações, que são sempre equivocadas, porque são sempre medidas com o nosso metro, e o nosso metro é muito ineficiente. Vamos deixar para Deus qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de condenação. Nós não temos habilidade nem capacidade para isso. Se a gente ficar aqui tentando teorizar o que um fez e o outro deixou de fazer, nós vamos cair em erro, porque nós vamos julgar e condenar a pessoa de algo que a gente não sabe a fundo por que foi. Por exemplo, é muito fácil para mim dizer assim, o fulano se suicidou, era um perdido, tá com a cabeça enlouquecida. Olha que insensatez minha. Eu não tô na mente dele para poder falar um negócio desse. Por mais que de fato todo ato contra si mesmo é uma loucura, não tem como dizer que não. Mas a minha capacidade aqui é de amparar e não de julgar, nem de condenar. Eu não estava na pele dele. Eu não faço ideia de como que eram os pensamentos que povoavam a mente dele. Então eu não tenho capacidade de julgar ninguém. Nem aquele que comete um crime contra o outro ou contra si mesmo. E a Estela vai trazer agora aqui umas perguntas que o pessoal fez aqui e as respostas também. Eu acho que tem mais, mas eu parei aqui para não perder. A Ivone Zanini disse: Estela, a minha mãe desencarnou há 3 anos, mas uns 15 dias após a passagem ela me visitou num sonho. Queria sair e não encontrava saída. Será que foi... E aí? Diz, onde será que foi minhas orações enquanto ela estava em coma que eu falava para ela? Porque ela tinha medo de morrer. E outra pessoa abaixo também fez mais ou menos a mesma pergunta. Onde que foi as orações? Daí a gente se reporta, hoje o livro Nosso Lar está em alta aqui. Hein? Quando André Luiz desencarnou, ele não estava em condições boas para ir direto para a colônia Nosso Lar. E o que foi essa situação não boa? O pessoal disse, porque ele bebia, ele desencarnou com um potencial suicida, né? Porque foi verdade, ele não cuidou, ele era muito irritado, não cuidava direito de si, do seu estado emocional. Então ele foi um suicida inconsciente, como eles chamavam ele. E então, será que tudo isso que eu faço na minha vida, eu fico uns 8 anos no umbral? Não. Quem orava por ele, para vocês terem ideia, é a mãe dele, que não ficava na colônia Nosso Lar, ela ficava na colônia acima. Ela era mais elevada. Isso deu direito a ela de conversar direto com o ministro Clarence, o ministro ali da colônia. É como se fosse assim, você tem aqui o direito de conversar com o prefeito da sua cidade para salvar o cidadão fulano. Beleza. Mas quando que ele vai ser salvo? Na hora que ele se conscientizar que precisa ser salvo. Ele ficou 8 anos lá correndo, tentando se alimentar, lembrando, querendo voltar para casa, gritando que estão fazendo comigo, eu estou doente, sem perceber que estava no plano espiritual. Ou você, aqui na Terra, vivendo qualquer problema sem perceber que você precisa orar. Aí, um dia, André Luiz descreve o livro, que inclusive o Luciano Praciano não gosta muito do Nosso Lar. Eu amo, Lu. Não é que ele não gosta, né? Que você achou uma das obras assim, que não te tocou tanto. O André Luiz, ele faz assim, gente, não é possível. Esse lugar tem que ter uma organização. Alguém que governa tudo isso. Aí ele pôs os joelhos no chão chorando e pensou, você, que é o coordenador disso tudo aqui, na hora que ele começou a orar, o ministro Clarence já estava do lado dele, só pôs a mão assim, vem cá, meu filho. Era só isso que ele precisava. Então vocês, minhas irmãs,
que colocaram aqui. Para onde foi a oração que eu fiz tanto para fulano? Ela ainda está lá de auxílio, ela que está sustentando a pessoa. Só que tem o livre-arbítrio da pessoa. De eu vou buscar. Então começa a orar para essa pessoa assim, ó. Busca a luz, procura Jesus aí no plano espiritual. Porque se a pessoa tem um medo de morrer, isso atrapalha muito. Realmente a Ivone, né? A Ivone falou que a mãe tinha medo de morrer. Isso não é fácil de lidar, não. A gente tem o espírito, acho que é Cavalcante, do Obreiros da Vida Eterna, que ele tinha um medo danado de morrer. Isso daí impedia todo o processo do desencarne. Não foi fácil. Então, mas aí eu oro e o medo dela não sai? Não sai, porque aí tá com você, ó, tá comigo o medo. Você não fala, larga, Estela, larga, Estela. O que ele faz com essas preces? Ele vai me envolvendo, vai deixando eu mais flexível para pensar, mas quem tem a decisão de largar o medo sou eu. Quando no Evangelho eles nos trazem a eficácia da prece, nesse capítulo aí, acho que uns 3 itens atrás, a eficácia da prece, eles nos dizem assim, que Deus vai te conceder resignação, coragem, paciência. Resignação. Nós não temos muitas vezes. Está acontecendo alguma coisa comigo que eu estou lutando contra. Aceita. E de repente esse espírito não aceitou. Mas você viu que se relatou que 15 dias depois do desencarne. 15 dias ainda é um pouco, muito tempo. É claro que a gente não quer que a pessoa sofra nem um dia. Mas às vezes 15 dias foi o necessário para que essa pessoa despertasse. E por que você sonha com a aflição dela? Por que Deus permitiu você sonhar com a aflição dela? Para você dobrar as orações. Porque muitas pessoas nos relatam sonhos que geram essa aflição. Ai, meu Deus, eu sonhei com fulano, não está bem. O que eu tenho que fazer? Ora, dobra. E às vezes irmãos católicos nos procuram, protestantes. O católico não tem a missa? Ele morreu, ele era o quê? Ele era católico. Missa de 7º dia não tem? Tem. Você fez? Fiz. E as outras? Continua indo na igreja, porque essa oração ele aceita. É uma oração da missa, ele aceita. Falou o nome dele lá na missa. Então a gente tem que continuar seguindo nessa linha. Sonhou uma coisa aflitiva? Oração. Tem outra aqui, Luciano, acho que você responde, que o Renato está perguntando que a filha dele está fazendo letras na Unesp, ela queria um centro ali perto para frequentar. Ah, tá. Nossa, aqui na Unesp, aqui em Rio Preto? O Renato está perguntando de um centro aqui em Rio Preto? Acho que é Renato Pinheiro, Renato Ribeiro. Ah, o Renato Ribeiro, tá certo. Ó, um centro aqui próximo da Unesp aqui, tem aqui o nosso Caminheiros do Amor, aqui no Caparrós. Fica ali relativamente perto, ali 1 quilômetro mais ou menos de distância. Caminheiros do Amor aqui no bairro Caparrós, viu, Renato? Pode procurar aí no Facebook. Da Associação Beneficente Espírita, se eu não me engano, Caminheiros do Amor, tá? Outra pergunta aqui, da Raquel Santos, perguntando quanto tempo demora para o espírito se desprender do corpo físico. Tem espírito que desencarnou faz 300 anos, Raquel, está lá preso na ossada até hoje. Então depende do teu grau de apego, teu grau de entendimento, que você é espírito imortal. Então não tem prazo determinado, você pode se desvencilhar no exato instante em que seu coração parou de bater ali. Como o irmão Jacó. Ou você pode ficar ali séculos presos ao corpo físico, né, juntando as partes físicas aí. Então, é uma história. Depende muito, eu acho que não vai dar tempo. Hoje nosso tempo não dá tempo de contar a história agora. Mas quem tiver mais dúvida, eu vi muita gente perguntando dúvida. Tem uma amiga nossa que falou em relação do marido dela, um ex-marido que depois se suicidou há 13 anos, enfim. A Iris da Silva perguntou que vê muitos vultos. Ô Iris, fatalmente você é médium, você vê vulto porque você tem uma mediunidade aí. Eu não vou conseguir te responder toda a sua pergunta aqui agora de maneira completa, porque no nosso tempo aqui já foi. Mas eu peço para você vir falar com a gente depois aqui pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Enfim, vamos trazer esclarecimentos aí em torno disso, tá? Muita gente fazendo perguntas, observações aqui, que infelizmente não há tempo hábil para a gente responder a todas, né? E como o Luciano Praciano trazendo aqui sempre os esclarecimentos, as elucidações dele, muito sóbrias, né? Muito repletas de conhecimento. Então eu vou deixar para vocês aí o nosso pedido de desculpas por nosso tempo realmente sim ser inviável. Já passamos até do horário aqui previsto de nós terminarmos aqui essa reflexão. É porque como ontem nós ficamos quase 2 horas aqui no ar, ontem à noite, então agora aqui habitualmente a gente fica 1h10, por aí já estamos em 1h20 de transmissão aqui.
Então realmente nós vamos pedir perdão para vocês e pedir para que nós nos conversemos aqui no modo privado, em off aqui. Certo, meus amigos? Vamos então à nossa prece de encerramento. Depois nós vamos dar aqui mais alguns esclarecimentos, fazer os convites que fazemos habitualmente e encerrarmos aqui. Então encerramos hoje essa reflexão aqui da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. Semana que vem vamos falar sobre o modo de orar ditado pelo espírito V. Monod, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, aqui do seu capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 22, deixa eu ver se tem 22 e 23 aqui. É só 22. Então o item 22, semana que vem, quem quiser acompanhar conosco, terça-feira, 7h30 da manhã. Mais um recadinho? Eu vou sair enquanto ele faz a oração, porque se alguma coisa atrapalhar, é chato atrapalhar a prece, né? E eu vi que a gente ficou o tempo todo ligado em mais de 200 aparelhos, gente, entre o YouTube, a Rede Amigo Espírita do YouTube, Facebook, o canal do Oceano. Que bacana, né? Somando todas as mídias aqui, quase 200 pessoas aí. A gente agradece muito, 200 aparelhos, né? Tomara que tenham aí muitas pessoas conectadas em cada aparelho. E eu quero agora que você continue conectado para estarmos juntos na prece, o momento de luz do dia. O esclarecimento é luz que traz entendimento e a prece é a luz que balsamiza as angústias, as aflições. Então eu te convido a vir conosco nesse momento. Vamos lá? Senhor Jesus, grande mestre, grande irmão, de coração bondoso e puro, que nos ama, que nos protege o tempo todo, que nos informou que estaria conosco até o fim dos tempos. E hoje, mestre, com essa consciência espírita que temos, sabemos que não haverão fim dos tempos, pois nós somos imortais. Saber da tua presença entre nós para sempre é algo que nos enche o coração de alegria, mestre. Senhor Jesus, eu quero, em conjunto com tantos irmãos mundo afora, nesse momento, te dizer da minha grande satisfação em estar aqui mais uma vez, recebendo essa valiosa oportunidade de falar em nome de uma doutrina tão maravilhosa, da qual nós temos a consciência plena que não merecemos representá-la diante das nossas imperfeições, das nossas fragilidades. Mas mesmo com essas limitações, mestre, nós sabemos da confiança que o Senhor tem em nós, de que nós possamos trazer pelo menos um pouco de luz desse Evangelho tão repleto, tão completo, tão maravilhoso. Então eu te agradeço, mestre, por essa oportunidade, pela confiança em nós, e quero transferir esse agradecimento em forma de bênçãos aos nossos irmãos que nos acompanham aqui semanalmente, nos trazendo estímulo, incentivo, que vêm com as suas mensagens edificantes, com as suas dúvidas, que são portas abertas para a resolução dessas dúvidas, nos transformando em seres mais conscientes, mais experimentados. Quero abençoar, mestre, cada pessoa nesse planeta, em especial aqueles que estão sofrendo, estão agoniados, estão ansiosos, aflitos. Quero abençoar todas as pessoas que estão enfermas, de quaisquer doenças que lhes tenham acometido, as virais, as bacterianas, as doenças de cunho emocional. Quero abençoar aos profissionais de saúde, a todos que estão trabalhando nesse momento que estamos vivendo aqui de quarentena, as pessoas que trabalham aí, os bombeiros, policiais, os que trabalham em postos de combustíveis, nos supermercados, nas farmácias, os caminhoneiros que estão levando as nossas riquezas para cima e para baixo para não deixar ninguém desabastecido. Enfim, mestre, todas as pessoas que têm necessidade de estarem nas ruas, mesmo correndo riscos de se infectarem, mas que dão provas da sua caridade pela humanidade. Sejam todos abençoados. E a nós que estamos mais reclusos, que tenhamos a força suficiente para superar esse capítulo da nossa existência, que está nos trazendo, Senhor Jesus, grandes e valiosas lições que servirão
de entendimento fortalecido para o bem por toda a nossa existência, aliás, por toda a eternidade, porque uma vez adquirida a virtude, nós não mais retrocedemos. Senhor Jesus, amigos espirituais, Deus nosso Pai, quero agradecer a todos vocês por nos permitirem estar aqui mais um dia. Rogo ao Mestre as forças suficientes, a coragem para combater o bom combate, para realizar o bom combate. Esse combate íntimo de minorar as nossas imperfeições, as nossas angústias, as nossas fragilidades, as nossas inflexibilidades, a nossa intolerância, que nós possamos eliminar, Mestre, essa descrença, essa falta de fé que ainda é muito latente em nós, que possamos de uma vez por todas compreender que estamos no Teu comando e não existe comandante melhor para navegar, para nos conduzir nessa grande nave-mãe, vamos dizer assim, que é o nosso planeta Terra. Então, nesse momento, abençoamos todo o nosso planeta, todos os animais, as plantas, os minerais, aos encarnados e aos desencarnados, com o nosso desejo de harmonia, de paz, de sabedoria e de novas perspectivas e ótimas perspectivas, porque muitos dias melhores virão. Rogamos a Tua permissão, Senhor Jesus, para estarmos aqui novamente na próxima semana, dando sequência a esse estudo tão edificante ao nosso coração. Que todos que estão aqui me ouvindo possam se sentir acalentados, abençoados, com a sua saúde física e especialmente a sua saúde espiritual, renovadas, fortalecidas e cada dia mais comprometidas com o bem de todos nós. Na Tua bênção, Mestre, queremos estar ao Seu lado hoje e sempre, pois nós temos a certeza que o Senhor, em nenhum segundo sequer, deixou que nós ficássemos à deriva, e que assim seja. Quero dizer mais ou menos da minha grande satisfação, mais ou menos porque eu não tenho como, com as minhas palavras aqui, expor tudo o que eu sinto de gratidão por vocês nos darem esse crédito toda semana. Amigos que são tão... assim, é sem palavras mesmo. Eu brinco sempre com os amigos nossos, especialmente do Ailus, falo, gente, como é que vocês aguentam a gente assim? Não aqui fazendo nenhum tipo de falsa modéstia, mas é para nós um grande presente a assiduidade de vocês, sabe?